Bem-vindos a mais um vídeo do canal Emily Investiga. Gente, se minha voz estiver estranha, rouca, falhando, é porque eu tô resfriada, tá? Mas eu não podia deixar faltar vídeo pra vocês. Então não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Então, bora pro caso de hoje. Rika Rountree nasceu em 16 de abril de 2010, em Bloomington, Illinois, filha de Richard James Rountree e Antioneta Garneta Basley, a qual irei me referir a Anne. Enfim, a pequena foi descrita como uma linda jovem alegre e independente. Rika era a mais nova e a única menina de 5 irmãos. Rika adorava bonecas e ela gostava de ir às vendas de garagem para comprar vários acessórios para elas. E até pedia que sua mãe comprasse fraldas para elas. Rika tinha um coração enorme. Suas bonecas eram seus bebês e ela os tratava como tal. Porém, Rika também era uma menina que precisava do mesmo amor e proteção que dava às suas bonecas. Em 19 de junho de 2014, o DCF, que seria Departamento de Criança e Família, supostamente se envolveu com a família depois que um dos irmãos mais velhos de Rika foi enviado para um hospital psiquiátrico. Não tem informações concretas sobre isso, apenas algo muito superficial que diz que ele se envolveu em uma briga com outro irmão. Não faço ideia o que aconteceu, tá, gente? Enfim. Supostamente também um dos irmãos foi visto do lado de fora segurando latas pesadas, como vegetais enlatados ou carne, o que era a maneira de Richard punir as crianças. Eles teriam que segurar esses objetos ao lado do corpo, sabe, com os braços levantados, segurando os objetos. E mesmo que seus braços se cansassem, eles não poderiam soltá-los. 3 meses depois, em 20 de setembro, o DCF se envolveu novamente depois que Antoineta e Richard foram vistos brigando fisicamente na frente das crianças. Ambos os casos foram encerrados. Em 21 de outubro de 2015, o DCF foi chamado à casa mais uma vez, depois que surgiram reclamações sobre os pais se agredirem fisicamente na frente das crianças. Desta vez, Richard foi preso e acusado de agressão, mas suas acusações foram posteriormente retiradas e, assim como os 2 primeiros incidentes, o DCF encerrou o caso. Ainda em 2015, os pais de Rika finalmente se divorciaram. Em dezembro do mesmo ano, a mãe de Rika foi citada após cometer vários delitos no trânsito, como dirigir em alta velocidade, ultrapassar sinal vermelho, dirigir na contramão e embriagada. No dia 18 do mesmo mês, Anne começou a receber assistência emergencial em dinheiro, que é um programa voltado para famílias em situações de risco e foi projetado para ajudar as famílias a obter moradia e para que os pais pudessem manter seus filhos sob seus cuidados. Em junho de 2016, o DCF se envolveu novamente após receber uma ligação que Anne havia instigado uma briga entre um de seus filhos e o filho de um vizinho. Mas assim como várias vezes no passado, o DCF encerrou novamente o caso como infundado. Não muito depois, a mulher começou a vender drogas e em 29 de setembro, 2 agentes disfarçados compraram cocaína do namorado de Anne, Jonathan Harper. Acho que é assim que se pronuncia. Enfim, enquanto Rika e seu meio-irmão estavam em casa, isso resultou na prisão dos 2 adultos por várias acusações de drogas, pelas quais Anne recebeu uma sentença de 68 dias de prisão e para seu namorado, 6 anos de prisão. Rika então foi enviada para morar com seu pai e sua nova namorada, Cynthia Cindy Mary Baker, e seus 3 filhos. O irmão de Rika, Charles, inicialmente foi morar com Richard e Cynthia,
mas acabou sendo enviado para morar com familiares em Minnesota. Agora, de acordo com Anne, o DCF visitou sua casa novamente ainda em 2016, depois que um de seus filhos supostamente ameaçou tirar a própria vida. Ela acredita que Cynthia foi quem fez essas ligações para o DCF. E em 2017, depois que Anne saiu em liberdade condicional e recuperou os direitos de visitações a seus filhos, Rika começou levando preocupações sobre Cynthia. Anne afirmou que Rika estava visivelmente com medo da mulher. Além disso, a criança alegou que Cynthia a estava chicoteando com um cinto. Seu pai Richard supostamente também estava envolvido nisso, forçando Rika a ficar em pé por longos períodos de tempo enquanto segurava latas como punição. Em 23 de julho de 2017, Anne contatou a polícia e enquanto o DCF investigava, Rika conseguiu ficar com sua mãe. Então, por um momento, ela estava segura, até que o DCF determinou que as alegações de Rika eram infundadas. Então ela foi devolvida aos cuidados de seu pai e sua companheira, que obtiveram a custódia total de Rika por meio de sua decisão de divórcio. De acordo com Wayne, foi quando o comportamento de Rika começou a mudar. Ela era diferente, ela era mais reservada, ela era muito cautelosa com muitas coisas, sendo que antes ela era despreocupada. Depois que o DCF falhou novamente, Richard começou a proibir visitas de Anne. Pulando agora para 20 de abril de 2018, a mãe decidiu aparecer na escola de sua filha para visitá-la. Embora ela ainda não sabia que esta seria a última vez que ela veria a Rika pessoalmente. Anne ficou chocada ao ver sua filha com um lábio cortado, um olho roxo, um dente quebrado, cicatrizes novas e antigas no pescoço, um corte no olho e na cabeça, e os cabelos estavam tão curtos que dava para ver seu couro cabeludo. Além disso, Rika disse à professora que estava com medo de ir para casa novamente e apresentou uma queixa. Quando o DCF investigou Rika, ela explicou as lesões como acidentes desajeitados em casa, que incluíam bater o olho no armário de remédios e cair em uma gaveta do quarto. A menina negou que alguém estivesse machucando e alegou que não tinha medo de ninguém na casa. De acordo com Wayne, em outubro de 2018, seu ex-marido deixou claro que havia terminado com sua filha. A mãe afirmou que ele estava me dizendo que eu precisava encontrar um cavaleiro com uma armadura brilhante para salvar Rika, porque ele não queria nada com ela. Ele não queria pagar pensão alimentícia, ele não queria visitas, ele não queria ser o pai dela, ele só queria que ela fosse adotada. Eu só não entendo por que então ele ficou com a criança, né? Por que não deu para alguém que queria realmente amá-la? Enfim, as coisas só pioraram para Rika. Ela agora estava na terceira série na School Fox, em Bloomington, onde funcionários deram um casaco de inverno para a criança, pois ela nunca usava um. E a cidade de Illinois pode ficar muito fria no final do outono e no inverno. Se fossem pessoas do bem, Richard e Cynthia teriam ficado muito gratos por essa doação. Mas como já imaginamos, isso não aconteceu. E esse gesto gentil provocou uma resposta irada de Cynthia. Na verdade, ela invadiu a escola acusando os funcionários de favorecer Rika, em vez de sua própria filha que estava no jardim de infância, na mesma escola. O que não faz sentido algum, pois a menina já possuía casacos de inverno. Após o incidente do casaco, Rika perdeu 2 dias de aula e mais tarde apareceu no dia 10 de dezembro com os 2 olhos roxos. Então, a equipe da escola contatou o DCF para investigar e conversar com a menina, que sem dúvida estava com muito medo de dizer a verdade. E mais uma vez, disse aos investigadores que os ferimentos foram acidental e que ela tropeçou em alguns brinquedos
e bateu na caixa de brinquedos. Ela também alegou que faltou à escola porque estava doente. Agora, sabendo todo o histórico familiar, qualquer pessoa em sã consciência jamais acreditaria nessa história. Mas como estamos falando dessas porcarias que não servem para nada, eles não tomaram nenhuma atitude, mesmo quando Richard e Cynthia se recusaram a levar Rika ao hospital para fazer radiografias. A menina permaneceu em casa e pela terceira vez em 16 meses, uma investigação do DCF de Richard e Cynthia determinou que as alegações de danos causados a Rika foram completamente infundadas. Após a intervenção da escola sobre os olhos roxos de Rika, Cynthia tirou sua filha e Rika de Fox e as matriculou na Prairieland, a cerca de 20 minutos de Drive North, que coincidiu com a mudança da família para 407 Stanford Lane, em Normal, Illinois. Gente, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vai estar escrito aí, tá bom? No dia seguinte, o DCF recebeu um relatório alegando abrigo e supervisão inadequados em relação ao irmão de 12 anos de Rika, que morava com um parente fora do estado, mas já havia sido enviado de volta para morar com Anne, que neste momento estava sem teto. Em 11 de janeiro de 2019, o DCF nomeou um guardião temporário para o menino, depois que ele foi levado sob custódia. Isso não foi nada bom para Anne, e mesmo que ela ainda lutava pela custódia de Rika, um juiz determinou que ela não estava fazendo progresso suficiente nos termos de sua liberdade condicional, pois vinha cometendo vários erros e delitos. Ela foi presa por falsificação e por não cumprir os termos de sua liberdade condicional, e por uma acusação agravada de DUI. Gente, eu não faço ideia o que seria isso. Eu vou ver se eu acho alguma coisa e eu coloco aqui, né? Mas se eu não conseguir pôr, me ajuda aí nos comentários. Aí eu agradeço. Enfim, Anne foi detida por 2 anos e meio. Em 25 de janeiro de 2019, Rika foi levada de ambulância para o hospital Advocate Brummel, depois de parar de responder. Após vários dias de dor de estômago, ela teve um grande hematoma no abdômen e foi finalmente transferida para o hospital Osf St. Francis, em Peoria. Rika foi submetida a uma cirurgia devido aos ferimentos internos, mas infelizmente ela morreu na mesa de operações no dia seguinte, com apenas 8 anos. A notícia foi dada para Anne por telefone. E naquela mesma noite, um investigador do CPS se encontrou com Richard e Cynthia para discutir os ferimentos de Rika. E claro, ambos negaram ter causado qualquer dano à menina. Quando entrevistados separadamente, Cynthia disse aos investigadores que nos dias que antecederam até a morte de Rika, ela vomitou em seu prato. Teve dificuldades para enxergar e quase caiu da escada. No entanto, ela não procurou atendimento médico, pois afirma que Rika muitas vezes fingia estar doente para receber atenção. O Dr. Matthew Fox, que realizou a autópsia de Rika, começou contando as cicatrizes em seu corpo. Rika tinha 67 marcas da cabeça aos pés, mas foi o trauma no abdômen que a matou. Rika morreu de peritonite, causada por lesão contundente em seu abdômen, que estava cheio de sangue. De acordo com um artigo, peritonite é uma inflamação do revestimento do estômago. Muitas vezes é causado por uma infecção causada por um buraco no intestino ou por um apêndice rompido. Lembrando, caso isso venha a acontecer, você deve procurar atendimento médico imediatamente, pois são necessários antibióticos intravenosos para tratar a infecção. Se não for tratada imediatamente, a peritonite pode ser mortal. Continuando, após a morte,
o DCF divulgou a seguinte declaração, abre aspas, o DCF está profundamente triste com a perda de Rika Roundtree durante seu tempo com seu pai. O DCF conduziu várias investigações sobre alegações de abuso e concluiu que essas alegações eram infundadas. Havia atualmente uma investigação pendente sobre esta morte e estamos comprometidos em entender exatamente o que aconteceu neste caso e em ser totalmente transparente com o público. O DCF está trabalhando em estreita colaboração com a nova administração para revisar nossas práticas, políticas e procedimentos, a fim de cumprir plenamente nossa missão de proteger crianças vulneráveis em Illinois. Fecha aspas. Richard e Cynthia não fizeram um funeral para Rika. A garotinha nem teve um funeral adequado. Depois que seu corpo foi liberado pelo médico legista, Rika foi enviada para uma funerária em Galesburg para ser cremada imediatamente. No entanto, antes que a ata final pudesse ocorrer, uma segunda e mais completa autópsia foi realizada. Richard e Cynthia foram rápidos em violar uma proibição de contato que foi implantada pelo DCF em 31 de janeiro, afirmando que os pais não deveriam ter contato com as crianças sobreviventes morando em sua casa. Acredita-se que eles possivelmente estavam tentando garantir que todos estivessem na mesma página e dizendo a mesma história. 4 outras crianças moravam em sua casa, incluindo o filho de 17 anos de Cindy, sua filha de 15, sua filha de 6 anos e a bebê de 1 ano, que era meia-irmã de Rika. Todos foram eventualmente removidos de casa, embora as acusações não tivessem sido apresentadas. No entanto, os dois rapidamente procuraram um advogado. Durante a investigação de 3 meses que se seguiu, os investigadores descobriram vídeos nos celulares documentando os maus tratos contínuos de Cynthia a Rika. Um deles mostrou Cynthia arrastando Rika pelo pescoço para o quarto para ser punida. Outro mostrou a garota nua, tremendo e encharcada. Ela foi forçada a segurar latas, que era a punição preferida de Richard. E quando seus braços ficaram moles, Cynthia deu um tapa em ambos os lados do rosto dela, dizendo se era preciso colocar uma coleira nela, antes de passar as mãos em volta do pescoço da menina. E em mais um vídeo, Cynthia está dando uma joelhada nas costas de Rika, antes de bater a cabeça dela contra a parede. Eu vi esse vídeo dela segurando as latas. Só de ver esse vídeo já me deu um aperto do coração, que uma revolta tão grande. Às vezes, as outras crianças da casa riam e zombavam da menina, enquanto Rika estava sendo transformada em um saco de pancadas para a diversão da família. Enquanto tudo isso acontecia, quem estava filmando e se divertindo com isso era Richard Roundtree. Em abril de 2019, Cynthia Baker, de 41 anos, foi acusada de 3 acusações de homicídio, uma acusação de agressão doméstica gravada e uma acusação de agressão doméstica ao menor resultando na morte. Logo, ela foi atingida por várias acusações adicionais decorrentes de tortura, que foi capturado nos vídeos. Cynthia foi detida sob fiança de $1 milhão na prisão do condado de McLean, não sei. Ela foi acusada de chutar Rika no estômago, causando ferimentos internos que a mataram lentamente. No entanto, isso não foi a primeira vez que Cynthia teve desentendimentos com o DCF. Em 2002, descobriu-se que ela causou ferimentos em um enteado, e novamente em 2012 em sua própria filha. Então, se esse fosse o caso, por que eles foram tão rápidos em rotular todas as 3 reclamações como infundado? Não se tratava da pobre Rika. Na verdade, Rika era uma das 123 crianças que teve contato com o DCF de Illinois de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019.
A questão principal é porque as autoridades, em 2016, enviaram a menina para morar com o pai e a namorada dele, especialmente devido ao histórico anterior de Cynthia e o registro com a agência. Isso levanta ainda mais a questão de que se a polícia não tivesse encontrado os vídeos de Rika sendo torturada, será que Cynthia teria sido acusada? Nesse caso do DCF, eu vi muito falando sobre racismo contra a criança, sabe? Não vou afirmar, não vou garantir, mas eu vi alguns relatos falando sobre isso, que eles não fizeram nada, né, por racismo, mas eu não sei, eu não vou garantir nada. Enfim, o julgamento de Cynthia estava previsto para começar em outubro de 2019, porém, devido a uma teoria de que Rika poderia ter se ferido em um acidente de carro em Chicago nas semanas anteriores, fez com que o julgamento ocorresse em novembro. Quando ela finalmente foi a julgamento, o testemunho de seus próprios filhos cavou a sua cova. Sua filha de 6 anos entrou em detalhes sobre como ela tinha visto sua mãe chutar Rika no estômago em inúmeras ocasiões, além de chicoteá-la com um cinto. Ela disse que sua mãe ria enquanto a menina chorava de dor. Mais tarde, o filho de 17 anos de Cynthia depôs e contou ao tribunal que Rika sempre reclamava de estar com fome e não tinha permissão para fazer as mesmas coisas que as outras crianças. O patologista forense Dr. Scott Denton, que realizou a segunda autópsia de Rika, também testemunhou e compartilhou com o tribunal que o corpo da menina era literalmente uma cena de crime. Além disso, o cirurgião pediátrico Charles Abraham depôs e falou sobre o dia de janeiro em que operou Rika, tentando em vão salvar a vida da menina que estava morrendo. E em sua opinião, seus ferimentos mortais ocorreram 3 a 5 dias antes. O cirurgião também afirmou que ele só tinha visto esses tipos de lesões em casos de trauma abdominal contuso. Ele disse que quando Rika finalmente faleceu, Richard parecia confuso, perturbado, visivelmente triste, mas Cynthia estava extremamente calma e quieta. A professora da terceira série de Rika a descreveu como uma empreendedora, mas durante um período, depois de meses, esse entusiasmo desapareceu. Ela usava as mesmas 5 roupas grandes repetidamente. Ela comentou como Rika tinha manchas escuras na barriga e que ela andava como uma mulher de 80 anos. Além disso, mensagens de texto entre Cynthia e Richard foram compartilhadas no tribunal, descrevendo alguns dos maus tratos que a menina sofreu, bem como os vídeos de sua tortura que foram encontrados no telefone de Cynthia, um dos quais durou mais de 23 minutos. Em uma mensagem de texto entre os dois, Cynthia descreve um dos últimos dias de Rika nesta terra, onde ela passou o dia inteiro chorando. Em 19 de novembro de 2019, Cynthia foi considerada culpada de homicídio de primeiro grau, agressão de primeiro grau, colocando em risco a vida de uma menor, e 3 acusações de agressão doméstica. Ela está cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional no Centro Correcional Logan, em Lincoln, Illinois. Em fevereiro de 2020, Richard Roundtree se declarou culpado de acusações de colocar crianças em perigo e foi condenado a 8 anos de prisão no Centro Correcional Shawnee, em Viena, Illinois. Em uma declaração emocionante lida no tribunal, Anne alega que o perdoou, mas ela não concordou com a sentença de 8 anos. Ela disse: "Qualquer que seja a sentença, nunca será suficiente. Rika tinha 8 anos e você é o pai dela. Você deveria estar protegendo ela. Pela dor que você causou a ela, sinto que você merece morrer na prisão." Gente, eu não sei se essa declaração foi isso mesmo que ela falou, porque em outros artigos eu vejo ela falando outra coisa, como ele não merece ser chamado de pai, entre outras coisas, então fica meio em conflito se realmente foi isso que ela disse, tá? Mas em resposta,
A ela, o Richard pede ao seu defensor público para ler sua breve declaração dirigida à sua ex-esposa, que dizia, abre aspas, eu deveria tê-la protegido melhor. Eu sinto muito. Fecha aspas. Que bosta, né? Enfim, embora Rika nunca tenha tido o funeral que merecia, em janeiro de 2020, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao endereço que eu vou estar colocando aí, porque não sei dizer, tá? Mas onde ela morava lá, na Casa dos Horrores com eles, para prestar suas homenagens. Ela era um espírito livre, ela era inteligente, ela era linda. Rika Roundtree foi morta devido a um golpe mortal no estômago. Sua mãe se lembra dela como uma criança incrível. Ela não aceitava um não como resposta. Se ela quisesse fazer isso, ela fazia. Ela nunca teve nenhuma limitação. Ela tentou e conseguiu com sucesso tudo o que queria fazer. Centenas de balões coloridos foram enviados para o céu, só para ela. Abre aspas. Acabei de pensar, você sabe, minha filha recebendo todos aqueles balões no céu. Acredito que ela está lá em cima e não sabe o que fazer com todos aqueles balões. Então, provavelmente, ela está estourando alguns deles. Fecha aspas. Antioneta diz que não conseguia acreditar na quantidade de pessoas que apareceram para homenagear sua filha. Em 17 de abril de 2021, Anne e sua comunidade homenagearam Rika com um dia de jogo para comemorar o que teria sido seu 11º aniversário. No caso, o aniversário dela seria dia 16 de abril, né? Mas eles fizeram isso no dia 17. Família e amigos desfrutaram de jogos musicais, pintura de rosto, todas as coisas que Rika teria adorado. Anne diz que espera fazer deste um evento anual e reunir mais crianças da comunidade para um dia de diversão. Agora, depois de tudo o que esta pobre garotinha suportou, a justiça foi falha. E infelizmente, em 6 de outubro de 2022, Richard Roundtree foi libertado do Departamento de Correções de Illinois e colocado em liberdade condicional. Cumpriu apenas 2 anos e meio de seus 8 anos. Gente, segundo o DCF, Rika morreu 16 dias depois que sua mãe foi condenada. Imagina o tanto que ela teve que suportar até virar óbito. É algo triste, monstruoso, sem respostas. Hoje ela estaria com 14 anos. Tenho certeza que seria uma menina brilhante e uma menina forte e dedicada, de sorriso fácil e vários amigos. Mas infelizmente é algo que nunca saberemos, pois o futuro foi arrancado dela de uma forma terrível e brutal. O que você achou desse caso triste e revoltante? Deixe sua opinião nos comentários e, se não for inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Obrigada por todos que acompanham o canal. Agradeço de coração. São vocês que me fazem continuar a postar vídeo. Bom, espero vocês no próximo caso. Em memória de Rika Roundtree, mais um anjo vítima de maus tratos.